Como você pode nascer e morrer? O ser nunca nasceu, nunca nascerá, nunca teve pai ou mãe, amigos ou inimigos. Você é existência, conhecimento, bem-aventurança. Sat Chit Ananda. Qual é o objetivo de acordo com esta filosofia? Aqueles que recebem este conhecimento são um com o universo. Todo sono desaparece, e eles encontram o Deus eterno do universo. Eles alcançam sua verdadeira identidade, infinitamente além desses pequenos eus, que você agora acha tão importantes. Estamos encontrando prazer neste pequeno corpo, nesta pequena individualidade, enquanto maior prazer é quando todo o universo está em nosso único corpo. Se há prazer nestes corpos separados, quanto mais quando todos os corpos são um. O homem que percebeu isso alcançou a liberdade, foi além do sonho e se conhece em sua verdadeira natureza. Este é o ensinamento do Advaita, o Vedanta não dualista. E não podemos ir mais longe, porque não podemos ir além da unidade. Quando uma ciência atinge uma unidade, ela não pode ir mais longe. Não podemos ir além dessa ideia do absoluto. A palavra final do Advaita é: tu és aquilo. Você é eternamente puro, eternamente perfeito. Portanto, no Advaita é dito: conheça a verdade e seja livre num instante. Todas essas trevas desaparecem quando nos vemos como um, com o ser divino, quando toda separação cessa. Quando todos os homens e mulheres, todos os deuses e anjos, todos os animais, plantas e todo o universo se fundem nessa unidade, então todo medo desaparece. A quem vamos temer? No Vedanta, é dito que este é o único caminho para o conhecimento. Livre-se dessa diferenciação, livre-se dessa superstição de uma existência múltipla. Quem vê o um, neste mundo de multiplicidade, quem vê aquele ser senciente nesta massa de sensações, quem apreende a realidade neste mundo de sombras, a paz eterna pertence a ele, a ninguém mais. A prova de que isso é verdade consiste em seguir o método, vocês constatarão por si mesmos. Cada ciência requer seu próprio método particular e seus instrumentos. Um astrônomo não pode mostrar-nos os anéis de Saturno com a ajuda de apetrechos de cozinha. Ele precisa de um telescópio. Do mesmo modo, para ver os grandes fatos da religião, deve ser seguido o método daqueles que o viram. Praticando a meditação, eles perceberam aquele ser que é o Deus da religião, o ser da filosofia e a energia da ciência. Que existe como poder autoluminoso em todos. Quem é a fonte do intelecto, emoções e vontade. Quem é um, sem um segundo, que preside todas as causas, começando com o tempo e terminando com a alma individual.
Quem antes era incompreensível devido às limitações de seu próprio intelecto. Quanto maior é uma ciência, mais variados são os meios para estudá-la. Antes de entrarmos no mundo, Deus nos havia dado os meios para sair dele. Por conseguinte, a única coisa que devemos fazer é encontrá-los. Mas não discutam acerca dos métodos. O dualista tende, naturalmente, a se mostrar intolerante, pensando que seu caminho é o único. Um vedantista verdadeiro deve simpatizar com tudo. Todas as escrituras, todas as verdades, são Vedas, em todos os tempos, em todos os países. Porque essas verdades haverão de ser vistas e qualquer um pode descobri-las. Busquem apenas a realização, e elejam um método que pareça mais propício para cada um de vocês. Comam as mangas e deixem que os outros discutam sobre os cestos. Vejam o Cristo, então serão cristãos. Tudo mais são palavras, e quanto menos palavras, melhor.